Queridos irmãos, nessa manhã de domingo, nós vamos mais uma vez estudar a palavra do Senhor. Quero lembrar aos amados irmãos que nós concluímos o nosso trimestre sobre discipulado e nós vamos continuar usando a revista que os jovens estão usando. É a revista Nossa Fé. O tema é o que somos e o que fazemos. E o caráter determina a conduta e vice-versa. Então, nessa manhã, nós vamos estudar a 7ª lição, cultive a paciência. O texto que vamos usar como texto básico é Colossenses 3, verso 12 e 13. Convido o amado irmão a abrir a sua Bíblia, as Escrituras, para lermos a palavra do Senhor. Colossenses 3, verso 12 e 13 diz assim: Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Paulo então escreve essa carta aos irmãos de Colossos, e nós vamos usar essa expressão como ênfase, do verso de número 13, suportai-vos. No verso 12, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Irmãos, quando nós falamos sobre dons espirituais, nós falamos sobre aquilo que o Senhor falou lá, através de Paulo, aos Gálatas, ele fala de inúmeros frutos do Espírito. E nessa manhã nós vamos falar em um deles, a paciência. Então eu queria lembrar que a paciência é uma virtude singular. A paciência é algo que nós precisamos no nosso dia a dia. Também por isso elas são chamadas frutos do Espírito. Essas virtudes são chamadas também fruto do Espírito. O fruto integral se manifesta de várias maneiras à medida que as situações exigem. Toda paciência é resultado de amor, de benignidade, de mansidão. Para ser paciente é necessário ter domínio próprio e assim por diante. Então, nós não conseguimos usar apenas um dos dons, eles sobrepõem um ao outro. Mas eu quero lembrar que nós precisamos da paciência como um dos frutos do Espírito para nosso viver diário. Quando vemos alguém sem paciência, talvez estejamos falando que nele falta domínio próprio, mansidão e amor. Por isso, não é somente a paciência que precisa ser examinada, mas o fruto espiritual completo. A paciência recebe outro nome na Bíblia, como longanimidade, por exemplo. Exatamente isso, ter uma disposição longa, extensa, demorada, para reagir a provocações. Muitas vezes, irmãos, nós não conseguimos viver de tal maneira que agrade o Senhor por causa da nossa impaciência. Então eu quero lembrar que uma pessoa paciente é piedosa, mansa, nunca destina a ira para o lugar errado, cometendo injustiça. O longânimo é grande entendimento, mas o ânimo precipitado exalta a loucura. A paciência é agir no momento certo, não se aborrecer com a provocação imediata. Muitas vezes nós perdemos a paciência por causa de uma provocação. Nós precisamos aprender a esperar suficiente para dar o bote certo, como serpente. O Senhor Jesus fala que nós devemos ser simples como uma pomba e sermos prudentes como as serpentes. Muitas vezes nós não temos essa prudência na hora de agir. Então a paciência nos ajuda nisso. A paciência envolve o tempo exato para fazer as coisas. Então quando você tem exercitando a paciência, você sabe o momento certo de agir. Muitas vezes vem provocação, como você pode esperar tempo para namorar, você pode esperar o tempo para ter filhos, você pode esperar um tempo para ter tempo para sua família. Mas às vezes as cobranças que acontecem, nós não temos paciência para ouvir e responder sem se sentir irritado. Então nessa manhã eu queria que a gente parasse um pouquinho, lembrasse que a sabedoria no agir, no tempo exato,
de cada evento revela paciência. Quando nós agimos no tempo certo, nós vamos revelar que somos pessoas pacientes. Então, Paulo, quando escreve aqui aos irmãos de Colossenses, ele fala assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos. Essa expressão ternos afetos é destacada aqui. Os afetos são as afeições, as nossas mais profundas emoções. Aquilo que está no nosso íntimo, lá no nosso coração, que afeta o que somos. Então, Paulo nos chama a sermos pessoas afetuosas. E aquilo que nós fazemos implica naquilo que nós, da maneira que nós agimos. Jonathan Edwards diz assim: as afeições são a mola que põe o ser humano em ação em todos os assuntos da vida e o faz comprometer-se em todos os seus empreendimentos. Ele diz também: aquele que só tem conhecimento doutrinal e especulativo, sem afeições, jamais se comprometerá com a religião. Então nós precisamos entender que se nós queremos viver uma vida atuante, uma vida que glorifica o Senhor, nós precisamos de ter paciência. Paulo expressa exatamente as afeições, ou os ternos afetos, são características essenciais do cristão piedoso. Sem ela, nosso cristianismo é falho, é questionável. A paciência está incluída entre as afeições ternas, ou ternos afetos, a longanimidade. Então, nessa manhã, eu queria que você parasse e perguntasse: será que eu sou uma pessoa paciente? Aqui, na segunda parte, o autor fala assim: o que podemos aprender? A paciência diante das injustiças. Observe, nós somos naturalmente propensos à injustiça, por sermos pecadores e julgamos de modo quase sempre precipitado os eventos e as pessoas. Por isso, Jesus nos alertou para que não julgássemos precipitadamente. Então, muitas vezes, nós agimos diante da injustiça de forma precipitada. Nós avaliamos as outras pessoas e não paramos para ver primeiro aquilo que nós estamos fazendo. Então, nessa manhã, eu queria perguntar a você: será que eu e você avaliamos a nós primeiro, para depois julgarmos o outro? É isso que nós precisamos fazer. Se nós queremos viver uma vida que agrada o Senhor, que louva a Ele, Hebreus capítulo 12 fala que nós estamos rodeados de uma nuvem de testemunho. Várias pessoas estão nos observando naquilo que nós fazemos. Jesus Cristo sofreu injustiça de modo como as pessoas o viam. Ele foi chamado de beberrão, de comelão, de amigo de pecadores. Mas Pedro diz que quando ele foi ultrajado, ele não revidava com ultraje. Quando maltratado, ele não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Pedro deixa claro que a diferença entre os dois tipos de julgamento: o povo injusto e o de Deus justo. Deus julga retamente. Então nós precisamos ver que Jesus é o modelo para nós. Jesus age exatamente na hora certa, no momento correto. Então hoje de manhã eu queria que eu e você, nós pudéssemos parar para ver nossas atitudes, como estamos agindo. Quando somos provocados, como vemos pessoas sendo injustiçadas, qual tem sido a nossa atitude? Quando inflamados, demonstramos nosso temperamento diante do velho homem, revelando as obras da carne: inimizade, porfia, ciúmes, iras, discórdias, dissensões. A ira do homem não produz a justiça de Deus. Note que quando Tiago fala assim, ele fala com certeza. A ira do homem não produz a justiça de Deus. Então, muitas vezes, quando agimos de forma impensada, agimos de forma que não agrada o Senhor. Há um outro aspecto também da injustiça. Outro aspecto da injustiça que nos incomoda é que quando não conseguimos aquietar o nosso coração, quando vemos que o injusto não recebeu a justiça merecida. Muitas pessoas agem, nós quando vemos uma pessoa ser injustiçada e ela escapa ilesa daquela situação, então nós achamos: puxa, eu gostaria de que ela fosse punida por isso. Mas nós esquecemos que Deus tem o seu tempo para tratar com todas as pessoas. Se nós olharmos o Salmo 73, Asaf chega a esse momento, ele olha para o ímpio, ele acha que o ímpio estava vivendo tranquilo, que ele não tinha dificuldade, que ele não precisava se preocupar com nada.
Mas a palavra de Deus diz que quando Deus trata com o ímpio, ele então age de forma profunda. Ele sabe o destino do justo e ele sabe o destino do ímpio. Então, nessa manhã, eu queria que você lembrasse, quando nós estamos diante de injustiça, se nós paramos para esperar o tempo de Deus agir, nós vamos perceber que Deus age de forma correta e a sua ação é plena, é certa. Mas também nós, às vezes, não conseguimos ter paciência diante das falhas dos outros. Observe. Às vezes somos mais rápidos para julgar, tão rápido que nem nos lembramos de que, em outro tempo, nós também fazíamos o que desagradava muito ao Senhor. Às vezes nós estamos, muitas vezes, diante de pessoas que são novas convertidas, pessoas que estão iniciando a sua vida cristã, e às vezes nós não conseguimos tolerar as falhas delas. E Paulo nos chama a olhar isso. Às vezes nós, no passado, praticamos coisas horríveis, pecados que não agradavam a Deus, mas agora, salvos em Cristo, temos a oportunidade agora de ver que aquele irmão está passando por um momento de amadurecimento. Então nós precisamos, eu e você, entendemos que o nosso Deus, por sua imensa graça, nos amou em Cristo Jesus. E esse amor é injustificável do ponto de vista humano. Nós ofendemos a Deus o tempo todo e não merecemos nenhum benefício. A Escritura ensina que o amor é incondicional, porque Deus não olhou quem somos, mas nos cobriu com o seu Filho amado, Jesus Cristo, em quem estamos escondidos. Esse é o amor do caráter de Deus. Ele é clemente, ele é longânimo, é grande em misericórdia. Ele perdoa a iniquidade e a transgressão do pecado. Irmãos, perceba bem que Deus é longânimo. Ele é misericordioso, ele é bondoso. Ele age em misericórdia, ele age em paciência com o ímpio e conosco. Esse caráter paciente e perdoador do nosso Deus deve ser modelo para nós, os cristãos. Assim como fomos perdoados de nossas falhas, devemos também perdoar aos outros, para sermos pacientes com eles. Não significa que tenhamos que aceitar e ser coniventes com os pecados de nosso irmão. Pelo contrário, a Bíblia nos diz que a disciplina é necessária para aqueles que não se endireitam. Convido o irmão a abrir a palavra de Deus lá em Hebreus, capítulo 12, verso 6, diz assim: porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. O Senhor trata, irmãos, conosco, o Senhor trata com os seus filhos. Então nós percebemos que quando nós olhamos e vemos o outro agindo de forma errada, nós precisamos ver a paciência e saber que Deus trata com ele. Deus disciplina aquele que ele ama. Ele açoita o filho que quer bem. Paulo dá uma instrução aqui muito pertinente. Aquele que está em pé, cuidado que não caia. Se nos considerarmos melhor que os outros, precisamos de quebrantamento e de humildade. Quando vemos corretamente como somos de fato, como a Bíblia nos descreve, somos pacientes com nossos irmãos e com as suas falhas. Somos capacitados para andar mais uma milha com eles, ou até mesmo dar-lhe a face para ser batida se necessário. Aprendemos a sofrer o dano e a injustiça. Se nós olharmos para Jesus, nós vamos perceber que ele agiu de forma paciente. Se nós nos olharmos para o nosso Deus, quando ele trata com o povo de Israel, nós vamos perceber que ele foi longânimo para com aquele povo. Ele corrigiu, mas ele tratou com misericórdia, com bondade, com longanimidade. Então, nessa manhã, eu queria que eu e você, parando para pensar, será que temos tratado as pessoas de forma justa diante das injustiças que elas estão agindo e vivendo? Será que eu e você temos paciência para tolerar a falha do outro e esperar o tempo de amadurecimento para que ele possa crescer, sabendo que Deus ama e corrige aquele que ele ama? Então, no tempo de Deus, ele trata com o ímpio, ele trata com seus filhos. Mas nós também precisamos de ter paciência e sermos longânimos uns com os outros. Quero terminar esse momento de meditação nessa manhã, tendo a conclusão que o autor fala: cristãos piedosos são pacientes. Eles desenvolvem paciência diante das injustiças cometidas contra eles mesmos e contra Deus. Eles também desenvolvem paciência para suportar falhas dos outros, sabendo que eles mesmos também são pecadores e que precisam da atuação da graça do Senhor para não cair.
Nessa manhã, eu e você, ao ouvirmos a palavra do Senhor, sejamos pacientes, sejamos longânimos e não possamos, agir como o ímpio na carne. Pelo contrário, aprendemos a desfrutar das bênçãos de Deus e a exercitar os frutos do Espírito. E um deles é a paciência, a longanimidade. Vamos orar a Deus. Pai bondoso, nós queremos te agradecer por essa manhã. Queremos te louvar porque nessa manhã temos experimentado, ó Deus, as bênçãos do Senhor no dia a dia. Temos experimentado a graça do Senhor para podermos caminhar. E nessa manhã pedimos que o Senhor, que é dono da vida, que o Senhor que cuida de nós, venha tratar conosco naquilo que estamos agindo de forma impaciente, quando não temos sido longânimos uns com os outros. Dirige-nos, ó Deus, e orienta-nos, é o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém.